Excelentíssima presidente, componentes da mesa, colegas vereadores e comunidade que nos acompanha, uma ótima tarde. Hoje eu falo com felicidade de uma página obscura que foi virada na história de Blumenau, que foi o retorno às aulas 100% presenciais. Depois de praticamente 1 ano e meio de pandemia, finalmente os alunos voltaram às escolas com todos os cuidados que são necessários. E eu destaco isso porque educação é prioridade. Educação é a única ferramenta que possibilita que uma pessoa saia da sua condição de pobreza com os seus próprios méritos e esforços e cresça na vida. A educação é um dos itens que nós, representantes do poder público, precisamos incentivar, que a gente precisa fomentar. E é uma pena que educação não foi tratada como prioridade pelo poder público no Brasil. Afinal de contas, alguns países como Reino Unido, Alemanha, Dinamarca, Suécia, Singapura, que também passaram por essa pandemia global, mantiveram suas aulas suspensas por no máximo 90 dias, enquanto o Brasil foi recordista. O Brasil foi o país que mais tempo manteve seus estudantes fora das salas de aula. Uma pena, vereadores. E, de igual forma, aproveito esse momento para falar de um tema que já foi levantado pela vereadora Silmara, que é o ensino domiciliar, o homeschooling. Já que existe, sim, uma preocupação com alguns pais sobre a integridade de seus filhos no ambiente escolar tradicional, por conta da pandemia, e também existe, vereadora Silmara, algumas famílias que consideram o modelo tradicional de ensino não apropriado para atender aos seus princípios e valores, é importante que essa casa siga sim debatendo o ensino domiciliar como uma alternativa, como, na verdade, mais uma opção de ensino, vereadora Silmara. Porque eu creio fielmente nos princípios da liberdade de escolha. Isso não é, senhores vereadores, alienação parental, jamais, não é isso que a gente se propõe, mas sim que exista mais modalidades, que exista pluralidade de ideias, de opções, para que a gente não siga sendo refém de modelos implementados exclusivamente por políticas públicas, senhores vereadores. É um espaço para o contraditório, assim eu diria. No ensino tradicional, as pessoas conseguem interagir com os professores, interagir com seus colegas, reconheço a importância. E eu colocaria o meu filho em uma escola tradicional, vereadora Silmara. Mas nem por isso eu desprestigiaria as famílias que querem optar por um ensino diferente. Também quero abordar o tema, senhores vereadores, que me causa muito espanto, que eu considero, na verdade, temerário, que é a atitude que veio à imprensa recentemente da Prefeitura de Blumenau querer tornar obrigatória a vacinação de seus servidores. Aproveito para demonstrar à comunidade que, quando eu falo sobre isso com temor, não é porque eu sou anti-vacina, muito pelo contrário. Eu incentivo que as pessoas tomem a vacina, eu mesmo recentemente tomei a primeira dose, mas considero uma atitude muito desproporcional do poder público querer impor aos seus servidores injetar uma substância em seu corpo, sendo que elas não acreditam, por suas individuais razões, não acreditam na eficácia ou na segurança dessa vacina. E vale frisar ainda, senhores vereadores, me corrijam se eu estiver equivocado, mas as vacinas aprovadas hoje no Brasil estão em caráter emergencial de uso. E a própria vacina Pfizer, que foi, aliás, que é muito respeitada em todo o mundo, como uma das melhores vacinas de referência, que foi aplicada em Israel, somente no dia de ontem teve o seu registro definitivo aprovado pela FDA, que é equivalente à Anvisa nos Estados Unidos. Então me causa preocupação, sim, que o poder público esteja pautando essa obrigatoriedade, essa discricionariedade de um produto que está em uso emergencial. Então, se esse é um bom argumento, peço que vossas excelências também considerem como um bom argumento. E percebo também que talvez algumas pessoas considerem válida essa atitude do poder público de tomar essa decisão de tornar obrigatória a vacinação dos servidores, mas, repito,
Hoje, pessoas que aplaudem essa atitude, em um futuro não tão distante, podem ser vítimas de atitudes tiranas. Eu, como fiel defensor da liberdade, creio que a gente precisa, sim, garantir as liberdades individuais das populações, das instituições, o espaço ao contraditório. E lamento muito, senhores vereadores, que ao longo da nossa história, principalmente da história recente, nós legitimamos o Estado em detrimento das organizações espontâneas das pessoas, como, por exemplo, a família. Hoje, por incrível que pareça, muitas pessoas acreditam mais, vereadora Silmara, na legitimidade do poder público do que na legitimidade de uma família. Eu, no passado, na época que estive em campanha, fiz uma pergunta nas minhas redes sociais e perguntava o seguinte: você acredita que os pais devem ser soberanos sobre uma criança? E a maioria diz que sim. Em seguida, fiz uma pergunta dizendo... Mais 30 segundos, presidente. Vou te dar mais 2 minutos do meu tempo. Agradeço pela generosidade. Talvez eu não faça uso de todo o tempo, vereadora. Perfeito, agradeço. E lamento muito que, em certo momento, nós passamos a legitimar mais o governo do que as famílias. E como eu ia concluindo, e a segunda pergunta que eu fiz foi... os pais devem ter mais poder sobre seus filhos do que o próprio governo? E daí, uma parcela grande das pessoas disseram que não, que o governo deve ter mais poder sobre as crianças do que os seus pais. E isso foi estarrecedor do meu ponto de vista, porque hoje, infelizmente, estamos vivendo em uma cultura que eu gostaria que mudasse, mas é uma cultura de que os filhos pertencem à prefeitura, pertencem ao Estado, pertencem ao governo federal e não aos seus pais, vereadora. E quando eu subo à tribuna para falar sobre esse tema, é justamente para tentar conscientizar nós, representantes do poder público, e conscientizar a população para que não admita que ninguém tome decisões em seu lugar. Essa responsabilidade sempre foi dos pais, de educar os filhos, de aplicar a eles aquilo que é considerado princípios e valores. A gente não deve terceirizar aquilo que é nossa responsabilidade, senhores vereadores. Então, com muita pena que eu vi aquele resultado em que muitas pessoas chancelavam a autoridade do poder público sobre seus filhos mais do que elas próprias. Mas quando a gente sobe na tribuna e toca nesse tema, é um esforço do coração de que a gente consiga retardar ao máximo esse processo, que talvez seja inevitável, mas a luta continua e digo, senhores vereadores, contem comigo para tentar assegurar ao máximo que as famílias têm o direito, sim, de educarem seus filhos das formas que mais lhe convém, sem prejudicar a criança, mas respeitando ao máximo o direito ao contraditório, a pluralidade de ideias, de opções de ensino, de segurança vacinal, vereadora. E repito, isso não é um posicionamento do Diego, mas um posicionamento da liberdade. Porque, repito, eu colocaria meus filhos em uma escola tradicional e eu me vacinei, mas eu gostaria que todas as pessoas tivessem o direito de escolha, e não é isso que está sendo pautado. Obrigado.